Olá, seja bem-vindo novamente aqui na Rádio TV CDL São Paulo, a voz do varejo paulista. No dia de hoje, aqui no CDL Cast, contamos com a visita de duas pessoas muito queridas, muito simpáticas, a Melissa Ribeiro e o Wagner Pazzarini, consultores de proteção financeira da corretora MRA Live. Eu estava falando com eles antes em off sobre seguro de vida. Ela perguntou: tu tem seguro de vida? Eu digo: não. Até mesmo porque não sei quando é que eu vou morrer. Ela: não, mas é seguro de vida para a vida. Eu digo: o que é isso? Mas antes de a gente começar a falar sobre isso, e eu tenho certeza que tu ficou curioso, inscreva-se no nosso canal se ainda não se inscreveu. E deixe o seu like agora, senão depois vai esquecer. Porque eu tenho certeza que já é interessante esse assunto mesmo antes da gente conversar e que vocês vão gostar muito. Então vai lá, deixa o like. Beleza? Para a gente começar esse bate-papo, eu gostaria que tu falasse um pouco sobre isso, né? Que é essa questão, porque normalmente a gente pensa no quê? Vou fazer um seguro de vida, porque quando eu morrer, deixo alguém amparado. Sim. E aí tu falava sobre o seguro de vida para a vida. Aí eu disse: o que é isso? Então fala um pouco sobre isso pra gente. Bom, boa tarde, obrigada por me receber aqui, Vitor e Alexandre. Nós falamos diariamente sobre isso, né? Para vocês é uma novidade, mas para a gente, nós falamos diariamente sobre a proteção de seguro em vida, para o lojista, para o empresário, para você que é pai, para você que tem um trabalho, para você que gera a sua própria renda, né? Então, a nossa preocupação hoje é trabalhar, né? Ter saúde, para poder construir patrimônio, cuidar da nossa família, mas para isso a gente precisa ter saúde, né? Se alguma coisa acontece com você no meio do caminho, o que você faz? Então, nós protegemos você em vida, como se fosse uma máquina de dinheiro. Se você tivesse uma maquininha de dinheiro hoje, ela não teria um seguro? E por que você não tem um seguro? Caso ela quebre, vai lá, aciona o seguro, arruma, no outro dia já está gerando dinheiro de novo, imprimindo dinheiro ali. Essa maquininha de dinheiro é você, em casa. Então, nós batemos na tecla da proteção financeira, que é a proteção de renda. Agora vou até, só batendo papo, para quem nos assiste, talvez a parte mais divertida é antes de entrar no ar, né? Porque a gente fica batendo papo, e então é muito interessante. E a gente vai falar para um monte de CDL, para um monte de associado, e me chamou muito a atenção da nossa conversa, quem é que é o público. Porque fica de novo, né? A gente já está falando de vida, para quem é isso? E aí eu gostaria que vocês explicassem. Você deu a dica, para quem é isso? Quem é que está nos assistindo, ou vai nos ler, ou vai ver, fala: putz, eu preciso olhar isso, eu preciso falar com o Wagner, eu preciso falar com a Mel, que eu quero entender mais. Quem que é o público desse seguro de... E a gente fala seguro de vida, seguro financeira, seguro de morte... Seguro de vida em vida. Seguro de vida em vida. O seguro de vida, ele é bem amplo, tá? Se você pegar ali, qualquer pessoa que gere uma renda, ou que tem algum dependente financeiro, ele precisa de um seguro de vida. E como eu falo que ele é amplo? Porque ele não é só o seguro de vida, morreu, toma uma indenização aqui, tá tudo certo. Vão pagar os impostos ali, vai manter o padrão de vida. Mas é para durante a vida, quando você ainda não construiu esse patrimônio, você ainda não se aposentou, e para você proteger ele, né? Então assim, o público ele é bem abrangente. Mas quem tem uma necessidade assim, mais latente, que a gente vê assim, a gente consegue falar de bate-pronto, aquele que precisa trabalhar para gerar renda. Profissional liberal, dentista, advogado, exatamente. Arquiteto, em geral. Como que um cirurgião, um médico, ele vai operar se ele está com uma mão quebrada? Né? Normalmente eles são PJ. Um dentista, né? Como que ele vai fazer a obturação, a cárie, com a visão de um dos olhos ruim, né? Então ele vai estar afastado da atividade dele, normalmente são PJ, são empresários. E se ele não trabalhar, ele não ganha. É aí que os produtos seguros entram. Eles vão garantir, né, que essa renda continue entrando, mesmo ele não estando trabalhando.
Então, qualquer acidente ou doença que afaste da atividade dele, temporariamente ou permanentemente, a seguradora vai arcar com isso desde que contratado ali, né, posteriormente. Então, tem algumas questões que a gente protege dentro da renda daquele profissional. Mas a ideia é que não cesse o lucro por conta de algo inesperado, de alguma incerteza que pode acontecer. Aqui a gente estava batendo papo de... Tem muita gente, muito pequeno varejista que está nos ouvindo. Esse cara Muitos é o que pequenos precisa. varejistas que são associados da CDL no interior, tal, e talvez isso seja um pouco novo. Ele nunca se enxerga como alguém merecedor dessa proteção. Queria só entender, esse pequeno varejista que tem uma loja, que às vezes tem funcionário ou não, ele também pode se proteger? Com certeza. Na verdade, ele deve se proteger, né? Foi o que eu falei. Também. Todo mundo tem um CNPJ, que ele depende do trabalho dele. O varejista, ele tem que estar lá. Ele vai ter funcionários que abrem e fecham a loja, mas a gente sabe que não é a mesma coisa. Quanto tempo ele consegue manter a loja só com os funcionários indo trabalhar? Sem ele conseguir levantar da cama. Então pode atrapalhar financeiramente. A gente zoou falando que a gente não ia falar sobre tragédia, de nada, mas é que nossa vida, o nosso cotidiano, a gente tá sempre do lado mais triste, né? Quando o cara tá felizão lá, ele não contata a gente, ele não lembra que ele precisa disso. Quando vem um diagnóstico mais grave, ou simplesmente quando ele quebra o pé, ele tem que ficar afastado, aí ele liga. Muitas vezes não dá tempo de ajudar essa pessoa, né? Então... a gente até, é um bordão que a gente usa internamente, mas assim, eu nunca vi ninguém ficando pobre pagando seguro de vida. Mas eu já vi o valor do seguro de vida voltando a dar dignidade para a família da pessoa, né? Então você tá ali com um diagnóstico de uma doença grave, um câncer. Você tem um convênio legal, né? Os boletos vão vir, inclusive o boleto do convênio. A seguradora te dá esse respaldo para você pagar o boleto. E deixa eu fazer uma pergunta. Tá, ele tem a sua empresa, está consolidado, está tudo certinho, e ele quebrou o braço. Não vai impedir ele de trabalhar, mas o dinheiro do seguro, inclusive, pode ajudar a cobrir os custos da despesa que ele teve com o médico, né? Com o tratamento. Exatamente. Como a Mel mesmo disse, eu posso ter um ótimo convênio médico. Mas será que o meu convênio médico, a hora que eu descobrir um câncer, ou que eu quebrar um braço, será que aquele ortopedista que atende pelo convênio é o especialista para aquele tipo de fratura? Ou eu vou ter que ir pelo particular e usar o meu dinheiro se eu quiser ter uma cura mais decente? Então, ali, você tem o poder de poder escolher também. Ela te dá o poder de decisão, de não ficar preso a um convênio médico que te fala, você só pode usar este especialista. Né? Então, você tem esse poder de usar um tratamento diferente que você queira fazer, né? E até mesmo se não precisar, se não usar para nada, legal. Vai lá, troca de carro, vai fazer uma viagem. Não, é justamente isso que eu ia falar, porque lá no início fala em proteção financeira. Quando a gente fala em proteção financeira, significa o quê? Proteger alguma coisa relacionada a dinheiro. Se eu tenho o meu seguro, convênio, não importa, mas esse seguro acaba voltando para mim o dinheiro que inclusive eu paguei com o convênio, já tá bom, já tá ótimo, na verdade, né? Muito legal isso aí. Mas fala mais. Deixa eu só perguntar uma coisa. A gente fala muito seguro, mas o brasileiro ainda contrata pouco seguro. Boa. Em off você me fez essa pergunta. Exatamente. A pergunta eu queria exatamente provocar isso, porque a gente está falando uma coisa, você que nos assiste, isso é importante. Não queremos aí, a gente fala o seguinte, a gente não quer te ver mal, mas isso é importante. E a gente percebe que, quando eu leio umas coisas, seguro de carro versus frota é ínfima, né? Seguro de vida versus população é ínfima. O brasileiro continua não acreditando e pagando para ver? Na verdade, vem mudando isso, né? A nossa própria seguradora, a gente fala bastante dessa mudança, né? E foi o que eu te falei em off ali, né? Que o nosso trabalho chega a ser mais consultivo do que a própria venda. Porque... Conscientização, a né? conscientização, né? Para mim, chega a ser muito prazeroso sentar com uma pessoa que realmente não conhece nada de seguro. E quando termina a conversa, a pessoa está encantada e, nossa, eu não sabia que isso existia. E entende ali que eu posso estar contribuindo para um momento bem
difícil da vida dela, né? Então, hoje, os jovens, os empresários mais jovens, vêm conhecendo o seguro de vida para proteção em vida, né? E adquirindo bastante. E eu acho que agora sim, agora chegou o momento das pessoas se preocuparem mais com a proteção, né? E continuar lucrando, continuar adquirindo patrimônio, mas eu acredito que sim, e você? A pejotização do Brasil está ajudando, né? Porque o brasileiro ele é muito assistencialista, né? Ele depende de INSS, ele depende do governo. O brasileiro nasceu, meu pai é metalúrgico, me fez fazer mecatrônica no colegial, ele queria que eu trabalhasse do ABC, então você tem que trabalhar numa montadora ou numa metalúrgica, era o sonho do meu pai, eu fui ser vendedor, meu pai falou, nossa, maluco. E sempre fui PJ, né, vendedor, então assim, tá mudando. Né? E o meu pai é o assistencialista, meu pai é aposentado há 30 anos, ele recebe INSS, então, mais tempo que eu tenho de trabalho, meu pai está recebendo, então, o brasileiro tem essa falsa confiança de que o INSS vai fazer a vida dele, mas não é. Meu pai recebe há tanto tempo, mas faz tanto tempo que meu pai também paga as contas num limite. Né? Ele não pensou em ter algo fora o INSS. Então, as contas no limite, isso que ele se aposentou muito bem. Mas teve que trabalhar por um bom período, ele parou de trabalhar, mesmo há 30 anos que estava recebendo aposentadoria, ele parou de trabalhar há um pouco mais de 10 anos. Então, ele teve que trabalhar mesmo depois de aposentado. Né? E agora, com essa pejotização, nem o INSS, ele está desassistido até do INSS. Então, se ele não pega nem os 500, 600, 800 reais do INSS lá e coloca algum tipo de aplicação, esse cara não se aposenta nunca mais. É aí que a gente entra. Agora, a gente falou um negócio muito interessante isso. A gente mexeu com a realidade de um monte de gente que está ouvindo essa conversa, né? E aí é um choque quando o cara fala, pô, tem razão, eu não vou me aposentar. Ou, como a gente encontra muito aqui no varejo, nossa, não me programei, tinha um padrão de vida na ativa, depois me aposento e acabo com isso. Como é que você identifica, você falou muito de consultoria. Consultoria demanda uma coisa personalíssima. Você tem que olhar para a pessoa, você tem que entender, fazer conta. Tem um universo, né, que não é... Mas a gente está muito habituado no fast food, vai lá, pede e tal. Me conta um pouquinho isso. O que vocês viram um pouco padre da pessoa? O que é que você quer saber? Como é que esse seguro se organiza? Eu parto de que princípio? Ligo para o meu, ligo, vamos conversar. O que é que faz a diferença nessa história de seguro? Na consultoria individualizada, né? Então, a gente até chega a falar que a gente acaba sendo muito amigo da pessoa que a gente está atendendo, né? Que a pessoa tem que se sentir confortável para poder passar valores, falando sobre quadro familiar também, né? Se a pessoa não tem filho, é diferente, né? A pessoa que não tem filho, ele fica mais preocupado com ele mesmo, né? Não é egoísmo, não tô falando isso. Não é. A pessoa que tem filho fica pensando, nossa, se acontecer alguma coisa comigo, eu tenho 3 filhos, 4 filhos, ou sou responsável financeiro pela minha mãe, pela minha tia, tudo isso muda. Então, a nossa consultoria, nós sentamos com a pessoa online, né? Fazemos as perguntas bem objetivas, né? A pergunta que mais impacta é o que importa para você. O que é importante para você, né? O que tem valor para você. Nossa, terapia, né? Terapia. Terapia, isso aqui. A gente entra bem... O que importa para você? O cara fala, lascou, o que é? Porque a família A gente vem entra dentro da... No meu caso, eu tenho que ligar para a Fernanda. Perguntar para minha mulher o que é que não importa. Mas você sabe que isso aí faz parte da nossa rotina, né? A gente entra na vida da pessoa Sim. e tenta entender o que é mais importante para ele, né? Se são os filhos... Pode ser, Então, filho, aí a trabalho. gente entra em filho, trabalho, aí fala, pô, o importante para mim é que meus filhos tenham uma bela de uma formação e tudo mais, legal. E para isso você vai fazer o quê? Então você precisa ter um seguro da sua renda, porque se não tiver renda, você não vai pagar a faculdade deles. E aí a gente tem que chegar a um certo ponto de descobrir qual que é o custo da pessoa, quanto que ela ganha, quanto que ela paga de imposto, se ela tem dinheiro guardado, qual o valor de patrimônio. Então, é uma consultoria onde a gente tem que saber toda a parte financeira.
qualquer omissão da parte financeira, a gente pode fazer o cálculo errado no seguro dele. Lógico, tem como fazer com valores aproximados? Existe. Mas, num possível sinistro, pode ser que não cubra tudo que precise. Né? Então, é uma consultoria bem... Você falou, preciso falar com a Fernanda, deve ser sua esposa, né? Quando a gente faz a consultoria, normalmente a primeira reunião a gente fala com a pessoa que a gente marcou, mas para marcar a segunda reunião, onde a gente vai trazer o estudo, a gente pergunta se você pode tomar essa decisão sozinha ou eu preciso falar com alguém junto. E aí você vai falar, pô, preciso falar com a Fernanda, então eu quero marcar você e a Fernanda a próxima reunião, porque a Fernanda tem que entender o que você está fazendo para proteger a família dela também, para proteger o dinheiro que entra dentro da casa dela. Então, exatamente, a gente chega nesse ponto de ser tão íntimo assim, de ter que falar com o casal e entender toda a parte financeira. Não dá para ser numa conversa de boteco, tem que ser algo pensado e planejado para aquilo ali, onde a pessoa esteja confortável de passar os valores e informações da família, né, sobre o que é mais importante para ele, para a vida dele, o que ele quer manter, né, durante a vida dele. Eu já estou gostando disso, então eu já vou perguntar como se fosse para mim. Pode, Vitor? Claro. Então, quem é que segura? A corretora é uma coisa, mas ela está atrelada a uma seguradora. A gente está, hoje, essa semana aconteceu mais um banco que quebrou, né? A gente não sabe quando é, mas mais um banco digital quebrou, temos aí um abalo no modelo financeiro do Brasil nos últimos 3 ou 4 meses. Para aqueles que fora de São Paulo, a gente tem visto aqui Faria Lima, São Paulo, toda hora aparece um banco digital que não tem regulação no Banco Central, uma maquininha de nome X que não anda. Tal. Os banks, né? Os banks, agora tudo é bank, o Banco Central tem mudado um pouquinho, e a gente vê assim, tem seguradoras que a gente sabe o nome, fala, pô, legal. Quem é que vai me pagar? Eu contrato vocês. Minha relação é com vocês. Eu vou ligar lá no domingo, meia-noite, e falar assim, gente, quebrei o pé. Né? Porque a gente faz isso, né, Vitor? Quando o corretor se lasca no domingo à tarde, quebrei o pé. Quem é que vai me pagar? Como é que é uma isso? cervejinha, você vai me ligar e vou ter que parar tudo e resolver. para fazer isso, né? Nós representamos a seguradora MetLife, né? Então a MetLife ela tem mais de 155 anos. É uma seguradora muito forte, valiosa. E essa nossa empresa que a gente que a gente representa, ela está sediada em Nova Jersey, nos Estados Unidos. O primeiro jogo do Brasil e Marrocos, foi no estádio MetLife Stadium, que é deles. Tá? A gente ganha os ingressos? Olha, eles levaram bastante, eles levaram clientes, levaram corretores, né? E a gente escolheu ela até pelo poder dela. Está em mais de 40 países, é uma empresa que tem mais de 6 bilhões de dólares em ativos, garantidores de seguro. Então, assim, ela teve 2 eventos, que foi o 11 de setembro e a Covid-19, né? Não sei se vocês sabem, mas no mundo inteiro, o seguro de vida ele não prevê indenização para causas terroristas e pandemias e epidemias. É uma proteção que a seguradora tem para não quebrar, porque é um evento muito grande. Então, imagina uma pandemia, epidemia, todo mundo vai ficar doente, ela tem que indenizar todo mundo, você quebra a seguradora. Então é uma proteção. E mesmo assim, ela indenizou 100%, tá? Mesmo estando em mais de 40 países. Ou seja, imagina, ela está na Ásia. Imagina quanta gente ela não indenizou para lá. Aqui no Brasil, né, nas Torres Gêmeas, ela deu suporte, mesmo sendo um atentado terrorista, ela ajudou. Então mostra o lado humano. Então, mesmo ela não precisando pagar, ela pagou. Então, por isso que a gente escolheu uma empresa desse tamanho e com... Perfeito. Eu vou... Porque a gente falou bastante sobre o seguro, sobre tudo isso, mas a gente não entrou no detalhe do seguro. Quais os produtos vocês têm e para quais públicos vocês têm, né? Porque deve ter produtos separados. Eu fiquei bem honrada por estar aqui, porque a maioria dos meus clientes são empresários lojistas, né? Que dependem da própria mão para gerar renda. Então eu tenho um trabalho bem focado, especializado para médicos, dentistas, mecânicos, né? Tenho clientes que são da beleza, manicures, né? Que eu sentei, expliquei, puxei valores e mostrei como eu conseguiria estar protegendo, né? No caso da manicure, da dentista ou da massagista, né?
elas precisam das mãos. Então a gente cria um produto chamado Seguro das Mãos, que eu acho mais fácil das pessoas entenderem, né? Sim. Que dentro do produto eu coloco coberturas que tem a ver com o dia a dia ali, né? Um afastamento, que é a diária de incapacidade, o atestado do autônomo, né? Uma fratura óssea, né? Uma diária de internação hospitalar. Eu faço umas coberturas mais específicas para esse profissional. Uma invalidez, né? Porque o dentista ele estudou mais de 5 anos para ser dentista, o médico estuda mais de 10, 15 anos para ser médico. Então, em uma invalidez, ele ter que parar de trabalhar e arrumar uma outra profissão porque não tem como gerar renda, isso é doloroso também, né? Você estuda anos e anos para ter uma profissão e por causa de um acidente você tem que largar tudo isso para fazer outra coisa, né? Então, essa invalidez dá o respaldo, a fratura óssea também, para aqueles profissionais que geram a renda. Eu tenho uma cliente que ela é influencer, né? Então, ela precisa da imagem, do rosto dela, para gerar renda, né? Então, vai que um dia ela queime o rosto. Quem vai contratar? Vai que um dia ela quebre o braço, né? Quem vai contratar? Ela vai parar de gerar renda, né? Então, esses profissionais, a gente faz sim, um produto mais especializado para aquilo. Tá. Hoje a gente tem uma... que eu acho que todo mundo, mas muito especificamente, principalmente em profissionais de TI, design digital, coisa e tal, que é tendinite. Existe o seguro para esses profissionais que têm tendinite e muitas vezes é crônica? Sim, a própria diária de incapacidade, ela cobre o leridor, que é um movimento repetitivo ali, né? Então, por isso que a gente atende tão bem o dentista, o massagista, o fisioterapeuta, porque também tem essa possibilidade de afastar por esse problema. Eles, como você falou, até mesmo o dentista ou o médico, que opera bastante, o pessoal de TI, por questão de posição. Então, mesmo que seja um afastamento para fazer um tratamento de fisioterapia ou medicamentoso só, ele consegue também receber durante o período. Tá? A gente falou outro dia de NR1. E eu lembro, sempre que falo de NR1, eu lembro do burnout. A gente consegue também trabalhar o seguro para esse tipo de sinistro? Ou não? Não. No caso das doenças psicológicas, ainda não estão incluídas aqui como afastamento, né? Ele é difícil de diagnosticar, né? Diferente de você pegar um raio-x, ó, tá aqui, ó, você quebrou o osso, né? De que você pegar um exame de sangue e falar, não, ele tá com essa doença. As doenças psicológicas, elas são mais difíceis de diagnosticar. E aí o medo da fraude na seguradora, ela acaba não fazendo esse seguro, ou seria muito caro para você fazer. E às vezes fica inviável você fazer um seguro. E eu vou perguntar também, é muito caro? Não precisa falar quanto, tá? Não. Mas o que a gente está falando, né, Vitor? A gente pergunta sempre, se eu te perguntar assim, é muito caro? Olha, eu vou te falar que não é, até porque a gente tem a nossa metodologia para montar um seguro, ele tem que caber no bolso da pessoa. Não adianta fazer um seguro que ela não pode pagar. É bem simples. Isso é legal. Né? Então isso está dentro da consultoria. Lógico, vamos também ser aqui nenhum maluco e falar, vamos pegar uma pessoa de 75 anos e fazer 10 milhões de seguro para ele. Lógico, isso é muito caro. Mas a pessoa que está na atividade ainda, começou a trabalhar 30, 40 anos, não é nenhum absurdo você fazer um seguro mais alto. Né? Porque a idade dela é baixa. O nosso produto ele é atuário, né? Então ele é feito pela idade, né? Pela qualidade de saúde, pela geografia e tudo mais. Então a gente usa uma metodologia que a gente não ultrapassa 10% do custo daquela pessoa no valor do seguro de vida, desde que ele seja só em proteção em vida. Se ele for algo como os seguros que a gente tem, que são seguros que você pode resgatar lá na frente, quando ele não fizer mais sentido para você a cobertura, você pode pegar o dinheiro de volta corrigido, e aí sim esse seguro ele passa um pouquinho desse valor, até porque você está fazendo uma reserva financeira. Então ele tem duas finalidades, né? Ele não é um investimento, mas é algo que você está pagando durante a sua vida toda profissional, e quando você vai se aposentar, você pode pegar o dinheiro de volta. Como, por exemplo, imagina você pagar o seguro de carro. A gente paga a vida inteira o seguro de carro. Você já pegou alguma vez o dinheiro de volta? A não ser quando você bateu ou quando se te roubaram o carro, não é verdade? Agora o seguro de vida não. Se você não usa, tem algumas modalidades dele que você pega o dinheiro lá na frente.
E ela vai te corrigir a inflação mais um percentual ainda. Quase Daquilo que como você... um título de capitalização. Parecido, né? A gente não pode chamar como investimento, até porque não é, né? Existem investimentos muito melhores, mas é aquele negócio, ele te dá a garantia de que você pagou a primeira parcela, te aconteceu alguma coisa, você vai receber tudo aquilo ali. É diferente de um investimento. Se você guardou R$1.000, te aconteceu alguma coisa, você tem R$1.000 menos o imposto, né? Para sacar ali. O seguro de vida não. E é até legal falar de imposto, porque o seguro de vida ele não tem imposto, tá? Ele não é tributado, tá? Então isso é legal também. Então a pessoa quando cai dinheiro na conta do beneficiário, é um dinheiro líquido que ele pode usar 100%. Ele declara como seguro de vida, então ele pode usar todo aquele dinheiro, não precisa pagar imposto daquilo. Então isso que é legal também. Sim. Se a pessoa, né? Isso eu não sabia, sabia? A pessoa fala, Não, eu não não preciso de sabia, seguro de né? vida porque eu tenho muito dinheiro. Vou te dar exemplos, tá? Hebe Camargo. Silvio Santos. O Silvio Santos ainda até tinha, mas é que a Hebe Camargo, os bens dela, o próprio Clodovil, ficaram aí pra... Ninguém conseguiu inventariar. Não adianta você ter muito patrimônio e não ter dinheiro líquido para pagar o imposto. E a burocracia também. Então, você vai pagar ali de TCMD, né? De 2 a 8% do valor do seu patrimônio, mais custos do advocatício, mais cartório. Você pode chegar de 15% a 20%. Então, você tem R$1 milhão de patrimônio. Você tem que ter 150 mil, no mínimo, para inventariar aquilo ali. Né? A gente conversando aqui em off, você falou, né, que você tem seus filhos. Eles têm 150 mil na conta lá para, se acontecer alguma coisa, para passar o seu patrimônio para o nome deles? Eu gostaria Os filhos os filhos do Vitor têm. Papai Mas dá será uma... que eles guardaram esse dinheiro para isso? Será que eles Papai dá guardaram esse uma dinheiro pra isso? mesada todo mês. Você não conhece esse rapaz. Então, mas será que eles guardaram o dinheiro para isso? Né? E eu vou Dinheiro voltar é pra para o isso? comerciante. O comerciante, ele tem um patrimônio, ele tem uma empresa que vale um dinheiro. Se ele falta, a família dele tem dinheiro para inventariar tudo aquilo lá? Aquele bem? Ele é um... Não, é um poeta pepino. Eu tenho lá um monte Entendeu? de pepino para resolver. E aí você acaba perdendo dinheiro porque você vai entrar com o advogado. O advogado vai conseguir na justiça liberar e tudo mais. Mas até aí você já perdeu metade do patrimônio para ele conseguir liberar tudo. E aí o juiz vai liberar você do patrimônio para você vender uma casa para pagar imposto. Para vender algum bem para pagar imposto. Então, ele não vai liberar todo o patrimônio para você se ajeitar e depois, quando der, você... O governo não é legalzinho. E aí, o seguro de vida, ele é um dinheiro que cai rápido na conta. Você consegue pagar esses custos antes deles entrarem em juros e aumentando... E tem, agora para última, senão eu vou ficar me estendendo, mas assim, eu sei porque ele me cutuca quando... Imaginei o que aconteceu no sinistro. Né? Eu tenho prazo para sair dele. Eu quebrei a mão, mas mesmo assim ainda tenho. Aconteceu o sinistro, quanto tempo eu vou receber? Também eu fiquei nessa dúvida de como é que eu recebo 1 mês, 2 meses, 5 meses, como é que faz isso? Tem seguros que a gente tem que tomar o cuidado de mandar todas as documentações corretas, né? Então, por isso que é bom ter um consultor só para você, né? Então, a gente manda toda a documentação. Já vi casos que em 7 dias o segurado eu tive de 3. A indenização. Tive de 3 dias. Então... depende muito do seguro, né? Eu acho que é isso que a Mel ia falar. A gente tem, por exemplo, diária de incapacidade temporária, que é aquele que vai te pagar um salário mensal durante o seu afastamento por um acidente ou doença, mesmo você afastado na sua casa. Isso que eu fiquei 3 meses afastado e vou receber isso. Esse daí te paga até 1 ano. Tá. Mas, por exemplo, uma fratura que vai se somar a esse, tá? Você recebe, se você tiver os 2 seguros, você vai receber pela fratura e pelo afastamento. A fratura é indenizada pelo osso, por exemplo. Eu contratei 300 mil de fratura e quebrei o braço. O braço te paga 50%, então toma 150 mil e durante o período de tratamento você vai receber isso daí, essa recorrência da seguradora. Assim como a doença grave, descobrir um câncer. Quanto que você tem lá de doenças graves? Eu tenho R$500 mil. Então você recebe R$500 mil ali na cabeça para fazer o tratamento. E aí, se você, durante esse tratamento, você precisar ficar afastado, se o médico te atestar que você não consegue fazer sua atividade,
você ainda vai receber, se você tiver o seguro de afastamento, estando em casa fazendo esse tratamento. Então eles são somados. Se for hospitalizado, você recebe o de afastamento, mais os dias de hospital, mais a doença grave. Eles vão se somando para que você tenha sempre a parte financeira, né? Você já está com problema de saúde. A seguradora não quer que você tenha problema financeiro durante esse tratamento. Sim, perfeito. Bom, aprendi um monte de coisa. e eu também. Vou fazer o meu seguro saindo daqui. Pior que eu pensei a mesma coisa. Você pensou, vamos tomar um café com eles. Bom, gente, a gente está finalizando, não tem como a gente... Eu gostaria de ficar conversando porque tem muito assunto para se falar. Mas eu gostaria que cada um de vocês, em uma frase, se despedisse, né, das pessoas que estão nos assistindo, com uma mensagem, com um resumo do que nós falamos, enfim, em uma frase, Melissa. Em uma frase, outra coisa para falar. Primeiro, obrigada, né? Eu queria agradecer vocês por receber a gente aqui, com bolinho, café e tudo. Foi uma delícia, né? A gente se coloca à disposição aí para ajudar o empresário, o associado da CDL, fazer consultoria, conversar, ter esse bate-papo, né? Se aprofundar mais. Eu queria agradecer por vocês terem me recebido aqui, né? Recebido eu e o Wagner. Quero pedir que sigam nossas redes sociais, né? Que é @planejarmralife e Rocket Consultoria. Planejar ou planejar? Planejar. Planejar. Não é no final. É que eu sou baiana e falo arrastado, né? E o WhatsApp? O WhatsApp, a gente pode deixar depois aí o link Sim, para a vocês gente- adicionarem lá. Pode. Tá. Tu diz um QR Code? O QR Code é o número também. Pode, a Né, gente mas vai colocar aqui A gente está à na... disposição no para GC, ajudar todos sim. os empresários da CDL, uma consultoria, um bate-papo, uma reunião online. A gente se põe à disposição aí para ajudar, tirar as dúvidas, esclarecer as dúvidas também. Para vocês conhecerem mais o seguro de vida em vida. Né? Obrigada. Bom, obrigado aí pela tarde aí, foi um prazer estar aqui com vocês. Se eu fosse falar uma palavra aí pro pessoal que está assistindo a gente, eu acho que o seguro de vida, ele não é para quem precisa porque sofreu um acidente ou tem uma doença, né? Ele é para quem pode, e só pode quem ainda está saudável e não teve doença. Então não espera acontecer alguma coisa não, o seguro de vida você tem que contratar antes do problema. Perfeito. Muito bom. Muito bom. Filósofo. Que entrevista legal. Muito. E me Eu deixou tomando café agora e Não, contratando. E pega essa frase dele, seguro é para quem pode, não é para qualquer um. Tem que estar sadio, tem que estar bem protegido. Pessoal, E lembrei da minha mãe, você não é qualquer um. É a frase de toda mãe, mesmo. maravilhosa. então ela devia participar seguro. Faz seguro. Pessoal, eu quero agradecer vocês estarem aqui conosco até agora. Lembre-se, essa última frase eu vou levar para a minha vida. A gente tem que aproveitar fazer o que a gente precisa enquanto a gente pode, porque depois não adianta lamentar. Então, com essa frase, eu finalizo mais um CDLcast e não esqueça, deixe o seu like, inscreva-se se não está inscrito ainda no canal e até o próximo programa.